Números 23:19. O deserto não é o meu lugar, parte 9. Ok? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus santo, a Ti, Deus, toda a honra e toda a glória. Te agradecemos, Pai, por mais esta manhã maravilhosa que o Senhor nos preparou. Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu poder que é manifesto e é visto neste lugar através de nossas vidas, através da Tua palavra que é revelada pelo Teu Santo Espírito que habita em nós e nos faz compreender a Tua verdade e a Tua vontade. Deus, mais uma vez eu lhe peço, Jesus, com a humildade, com a submissão devida ao Teu Santo Espírito e à Tua palavra, com temor e tremor, eu lhe peço, use a minha boca, Jesus, use a minha vida para ajudar os Teus filhos, para edificar a Tua igreja, para encorajá-los, ó Senhor, a conquistar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um deles. Que eles saiam daqui, ó Senhor, com o desejo de conquista e com a vitória que o Senhor garante a cada um que em Teu nome crê e vive por fé. Pai amado e bendito, nós Te louvamos e Te agradecemos pelo privilégio de podermos estar aqui nesta manhã reunidos em Teu nome. Obrigado, Senhor. Nós cremos, recebemos os Teus milagres e em Teu nome queremos avançar, queremos melhorar, queremos, Jesus, ser melhores, vivermos melhores, nos desprender, Jesus, de tudo aquilo que nos aprisiona, nos desprender de tudo aquilo que nos segura ainda no deserto. E queremos, Senhor, expandir os nossos pensamentos, aumentar, Senhor, os nossos pensamentos, assim como Tu mandas em Tua palavra, para largarmos a nossa tenda. Que assim seja, a começar pela nossa mente, para que tenhamos, Senhor, em tudo a mente de Cristo, para que tenhamos em tudo, Senhor, a manifestação das Tuas promessas a nosso favor, trazendo a vida abundante que na cruz foi consumada. Queremos honrar o Teu sacrifício, Senhor, através do nosso casamento, através da nossa vida pessoal, nossa vida financeira, nossa vida emocional, nossa vida ministerial. Queremos honrar-Te, Jesus, com o nosso viver. Portanto, Deus, nos dê a direção, fala conosco, e que eu seja, a partir de agora, nas Tuas mãos, o instrumento de valor que vai trazer a Tua voz, a Tua igreja, para o Teu louvor e para a Tua glória. Amém? E toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, minha querida e amada esposa, abençoada pastora, meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que foram, desde antes da fundação do mundo, predestinados para tão grande salvação. A palavra do Senhor nos revela que da mesma forma, amados, em tempos diferentes, o Senhor fez promessas ao seu povo. Para os filhos de Israel, na libertação do Egito, quando Ele chama Moisés, Ele promete dar aos filhos de Israel uma terra boa e ampla, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Terra que mana é que nunca acaba. E hoje
no pacto da graça de Deus, o Senhor também, Ele não só faz esta promessa para a nossa vida, como na cruz do Calvário Ele confirmou. Ele já outorgou para mim e para você a terra boa e ampla, que é a vida abundante que Ele trouxe para aqueles que nele creem. Porque Jesus, Ele trouxe vida e vida em abundância. E essa vida em abundância, para nós que cremos em Jesus, deve ser Canaã. Amém? No deserto não se tem vida abundante. No deserto tem-se uma vida limitada, uma vida de dependência, uma vida de provisão diária. Assim é a nossa vida com Deus, porém Deus quer que eu e você vá por fé além. Porque a conquista, ela deve vir para um filho de Deus pela fé. Então, se eu me acomodar com a provisão de Deus, isso é mal. Se eu me acomodar com somente o maná, porque o maná eu tenho certeza que vem todo dia. Se eu me acostumar, eu não vou para Canaã. Eu vou morrer no deserto me alimentando de maná. Estão entendendo? Êxodo 3, versículos 1 a 10 diz a palavra do Senhor: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Por quê? Porque Deus estava ali, naquele espaço, naquela sarça. Deus estava ali. E a palavra de Deus diz, chama de anjo do Senhor. Amém? Mas era o próprio Deus. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Povo ímpio que já estava lá habitando aquela terra, que já era do povo de Deus na descendência de Abraão. Porém, quando veio a fome, então o povo foi expulso da terra, teve que ir para o Egito, e ali José acolheu a descendência de Abraão, acolheu seu pai, seus irmãos, e ali o povo cresceu no Egito. Morreu José, morreu o faraó, reinou então outro faraó que escravizou o povo de Deus, e essa escravidão durou 430 anos, onde o povo cresceu, chegou a quase 3 milhões de pessoas no Egito, trabalhando como escravos para faraó. Então Deus ouve o clamor do povo, viu a aflição, viu o sofrimento do seu povo, e veio para salvar, e chama Moisés para libertar o povo. Então Moisés, ele tipifica Cristo, o libertador.
O nosso libertador é Cristo. Quem nos tirou do Egito, quem nos tirou da escravidão do Egito é Cristo, é Jesus. Amém? Mas é o mesmo processo, está totalmente ligado com os nossos irmãos, filhos de Israel no Egito. Amém? Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Capítulo 3, versículos 13 e 14 diz: Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me mandou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Então, amados, da saída do Egito até a terra prometida, que era o algo material a princípio, nós podemos observar que tudo, até a chegada de Canaã, entre os filhos de Israel com Deus, era totalmente espiritual. Era totalmente espiritual. Desde o momento da saída, até antes da saída, onde Deus operou com mão forte, com seus sinais, e por toda a trajetória, os 40 anos no deserto, tudo foi espiritual. Amém? Para se chegar a algo material. Ok? Então, as consequências, aquilo que acontecia com o povo, era mediante a resposta do povo para com Deus. Era mediante aquilo que Deus mandava e o povo respondia, porque Deus falava e contemplava o povo. Deus falava e observava a resposta que o povo dava àquilo que Deus falava. Estão entendendo? Josué 5, 6 e 7 diz: Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor. Amados, tem muitos nos dias atuais que não estão nem aí com a voz do Senhor. Tem muitas pessoas que não ligam, não dão a mínima para aquilo que Deus está falando, para aquilo que Deus está mostrando, sabe? Aquilo que está vindo do altar, aquilo que o pregador está falando em nome de Jesus. Tem pessoas que não ligam, não se importam, não querem saber. Então, os que não obedeceram morreram no deserto. Eles receberam a promessa, ouviram a promessa de Deus, que era para eles saírem do Egito e ir para Canaã, uma terra boa e ampla, que manava leite e mel. E a Bíblia diz que eles morreram no deserto. Olha, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, ou seja, morrer, até o último, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Deserto não era um lugar apropriado para se fazer a circuncisão, até porque era uma microcirurgia. Então havia necessidade de se fazer isso e ter um tempo para recuperação. Amém? Ali, com todos os homens, todos os moços, enfim, aqueles que estavam prontos para serem circuncidados. Chegaram em Gilgal e isso aconteceu. Toda a nação foi circuncidada. Toda a nação ouviu ali os preceitos de Deus. Todos os filhos
de Israel ouviram a respeito do temor do Senhor, aquilo que tinham, que deviam ao Senhor, o que o Senhor havia feito, enfim. E é Gilgal que nós temos que entender o que precisa ser feito. Número 1, pastora, nós temos que entender que Gilgal é o lugar do recomeço com Deus. Então assim, nós já sabemos que estamos passando pelo deserto, vamos passar o Jordão, e quando isso acontecer, quando isso vai acontecer, pastor? Exatamente quando você começar a ver novos frutos na sua vida. Enquanto não tiver novos frutos na sua vida, o que é novos frutos? Coisas novas acontecendo. Enquanto isso não estiver acontecendo, você está no deserto, meu irmão. Você está sob a provisão do maná. Coisas novas começaram a acontecer, você pisou em Gilgal. Porque em Gilgal vai ter novos frutos. Em Gilgal vai ter nova alimentação. Então, aí em Gilgal você tem que entender que é necessário um recomeço com Deus. Em Gilgal chegou uma geração que tinha que deixar o passado no passado. Em Gilgal chegou toda uma geração que não ouviram lá no Egito o que Deus falou para os seus pais. Mas eles foram quem pisaram em Gilgal, os pais não. Então ali eles precisavam entender e aprender a respeito do Deus que tirou os pais da escravidão. Ali eles precisavam aprender a respeito do Deus que com mão forte resgatou o povo da escravidão de Faraó. Então eles tinham que entender que dali para frente a história era outra. Porque dali para frente não ia ser mais maná, não ia ser mais água da rocha, não ia ter mais a nuvem, não ia mais ter a coluna de fogo. Dali para frente era o viver por fé. Dali para frente era obedecer ao Deus que resgatou-os da escravidão. Dali para frente era temer o Deus que resgatou-os da escravidão. Dali para frente eles teriam um compromisso individual, cada um com este Deus, mas seguiriam sempre unidos, juntos, temendo e obedecendo este Deus que cumpriu a sua promessa. Então eles não podiam carregar mais, irmãos, a mentalidade do deserto junto com eles. Os pensamentos dali para frente, a partir de Gilgal, deveriam ser de conquistas. Então quando eu coloco no meu pensamento esta verdade, que eu preciso abrir o meu pensamento para conquistas, eu tenho que entender que as maiores conquistas na minha vida é o cumprimento da palavra de Deus no meu viver. A maior conquista de um filho de Deus aqui nessa terra, sabe por que eu estou dizendo isso, amados? Porque tem muito filho de Deus que se converte, diz que é crente, lê a Bíblia, vive com a Bíblia debaixo do braço, mas não vive a palavra de Deus no seu dia a dia. A palavra de Deus não é manifesta no seu viver. Então, o que nós temos que entender aqui? Que a maior conquista para nós, povo da graça de Deus, é a palavra se cumprir no nosso viver. Se a palavra não se cumpre no nosso viver, amado, você pode conquistar o que for na tua vida, não vai ter valor. Não vai ter valor. Porque o nosso maior valor é o valor cristão. É o caráter cristão. Eu posso, sabe, amados, conquistar aquilo que... mas se eu tiver um casamento, desculpa a expressão, estragado, aquela conquista não me adiantou nada. Por quê? Eu não estou honrando a Deus com o meu casamento. Eu não estou honrando a Deus com o meu tratamento com a minha esposa, ou ela comigo, ou o nosso relacionamento com os nossos filhos. Então eu não posso nem querer pensar em conquistas. Eu primeiro tenho que pensar em conquistar um casamento conforme a vontade de Deus.
para depois eu pensar em outras conquistas. Estão entendendo? Porque tem muitas pessoas, e infelizmente crentes, que, sabem, querem tapar o sol com a peneira. Quer tapar o sol com a peneira, pastor? O casamento está lá indo, sabe, daquele jeito. E estão preocupados em conquistar, em comprar, em trocar, em adquirir, em não sei o quê. E o casamento está lá, dando mau testemunho para os filhos. O casamento está lá, tudo esboroado, indo a trancos e barrancos. Isso é conquista? É conquista? Não é. Então nós precisamos entender, amados, o que é de fato conquista para nós, povo da graça de Deus. Você deve colocar isso no teu pensamento. O que é de fato uma conquista para mim? E você deve buscar isso. Você deve buscar isso com toda a tua força. Eu estou aqui para te incentivar. Eu estou aqui para te incentivar, amado, a você buscar com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Se precisar de ajuda, eu estou aqui, em nome de Jesus, para te ajudar. Porque você tem que conquistar, você nasceu para conquistar. Então primeiro arruma o que tem que arrumar em Gilgal. Arruma o que tem que ser arrumado em Gilgal, para você ter paz com Deus. Porque se não arrumar o que tem que arrumar, amado, você não vai ter paz para conquistar nada. E aí acaba vivendo uma vida de ímpio, porque o ímpio tem uma vida totalmente infeliz, sem paz. E o que eles fazem? Trabalham para adquirir, para comprar, para trocar, e a vida é totalmente vazia. Estão entendendo? Então nós temos que ter vida abundante. Vida abundante, a começar, é felicidade. Lar feliz, casamento feliz, relacionamento de filhos com os pais harmoniosos, a comunhão que Jesus deseja para a nossa vida. Amém? Então os pensamentos agora têm que ser outros. Tem que ser outros, amados. Esquece e deixa para trás o que você até hoje arrastou contigo. Novidade de vida, já ouviu dizer? Já ouviu dizer que aqueles que estão em Cristo são nova criatura? Você já ouviu dizer? Então, não adianta querer arrastar hábitos, costumes, trejeitos, até palavreado. Muda. Deixa no passado. Amém? Glória a Deus. Então, em Gilgal eu coloco a vida em ordem. Diga isso. Em Gilgal eu coloco a vida em ordem, de acordo com a vontade do Senhor. Amém. Feito. Quer aplaudir? Feito isso, eu avanço. Feito isso, eu avanço, porque Deus respalda. Amém? Então, nós vimos aqui já nos cultos anteriores. Letra A, pastora, vamos lá. Em Gilgal é necessário tratar com a carne. Então, de Gilgal para frente, amado, esquece a carne. Você foi vivificado no Espírito. Você tem o Espírito Santo que te ensina a viver e andar no Espírito, não na carne. Então, em Gilgal é maturidade. Em Gilgal é ser adulto. Não tem meninice, não tem criancice, não tem pelo em ovo, não tem chifre na cabeça de cavalo, não tem porquês, não tem mimimis. Não, é acertar para conquistar. Letra B. Em Gilgal é necessário tratar o caráter. Quando eu trato com a minha carne, o meu caráter ele é moldado ao caráter de Cristo. E é manifestado o que? O fruto do Espírito. Letra C. Em Gilgal a vergonha deve ter fim. Deus mostra
que em Gilgal ele remove o opróbrio dos filhos de Israel. A vergonha do Egito, a vergonha da humilhação do deserto, e ali ele honra, ele exalta os seus filhos na terra a qual ele mesmo prometeu. Então, a vergonha tem que ter fim. Letra D. Em Gilgal deve haver um renovo espiritual. Ali Deus fez com que Josué pegasse as 12 pedras e erguesse um altar a Deus ali. E ali houve a celebração, né? Houve a circuncisão, houve a adoração, houve festa, houve o regozijo, houve o júbilo para o Senhor. Então tem que haver um renovo espiritual, porque a caminhada no deserto, nós sabemos que às vezes, amados, ela faz com que um filho enfraqueça. Porque em Gilgal, a partir de Gilgal, nós sabemos que nós teremos lutas, mas as lutas são para conquistas. Não lutas, sabe, que ficam nos prendendo. As lutas que nos prendem é no deserto. E isso faz com que, às vezes, um filho de Deus ele perca a força. Então, chegou em Gilgal, o que tem que haver? O renovo. Tem que haver um renovo espiritual, tem que trazer a adoração do jeito que, como era na saída do Egito. A maneira que você saiu do Egito, você lembra? Quando você saiu do mundo para Cristo. Quando você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho de Deus. Você lembra? A alegria que você sentia, o fervor que tinha no teu coração. Você lembra isso? Você lembra? Você teve isso? Eu estou perguntando porque assim, todos que são transportados têm o primeiro amor. Então esse primeiro amor em Gilgal deve aparecer de novo, com toda a força. Letra E. Em Gilgal deve existir um lugar de adoração. Então, tem que ter a adoração, essa adoração verdadeira, espontânea, essa adoração de entrega. A letra F. Em Gilgal deve haver provisão, aumento e multiplicação. Provisão tem só no deserto, que é o maná. Provisão é o alimento diário para necessidade, para que ninguém morra. Mas em Gilgal, então, tem a provisão, o aumento e a multiplicação. Então não é só o suficiente, porque o deserto é só o suficiente. E é o que você precisa você tem que não se conformar. Você tem que colocar na sua mente que você não pode, amados, se acomodar com a provisão somente. Não, está dando para pagar as contas. Nossa, está ótimo. Para. Oh, glória a Deus mesmo. Só que isso vai ficar nessa vidinha, desculpa a expressão, até quando? Sabe ali? Deu para pagar. Aí respira. Para. É pensamento de deserto, irmão. Nós estamos aqui para crescer. Pensamento de deserto não cabe para nós que estamos para chegar em Canaã. Ok? Letra G. Em Gilgal deve haver encontro com Deus. Por quê? Vamos ver. Em Êxodo 3, versículos 2 a 5, olha o que aconteceu. Deus desce e vem a Moisés falar face a face com Moisés. Ok? E faz a promessa que iria tirar o povo e levar para uma terra boa e ampla. Quando o povo coloca o pé nessa terra, Deus desceu e veio falar com Josué, aquele que ficou responsável pela obra de Moisés. Quando Moisés foi recolhido pelo Senhor, o Senhor veio a Moisés e falou: olha, agora é contigo. Você ficou do lado do meu servo todo o tempo, foi obediente,
fez o que tinha que ser feito, agora é contigo. Agora eu coloco todo esse povo nas tuas mãos. Você vai passar esse povo por esse Jordão e vai fazer os filhos de Israel herdarem a terra prometida. Ok? Aconteceu. O Jordão se abriu, eles passaram, chegaram do outro lado. Versículo 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor é, de novo, Deus encarnado. Amém? Numa chama de fogo. Olha que tremendo. Lá era a sarça. A sarça tinha o fogo e não consumia. Era Deus ali na sarça. O anjo do Senhor. No meio de uma sarça. Moisés olhou. Desculpa, amados. Moisés olhou, aqui nós estamos falando de novo de Moisés. E eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Isso aconteceu exatamente com Moisés. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E ali Deus deu toda a instrução da libertação dos filhos de Israel no Egito. Josué 5, 13 a 15. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Era o próprio Deus, porque anjo não recebe adoração. Aqui Josué se prostra e adora, porque era Deus. Se não fosse Deus, se fosse um anjo, iria dizer: levanta, sou teu conservo, não faça tal coisa. Ali, esse anjo recebeu a adoração, porque era o próprio Deus. O mesmo Deus que falou com Moisés veio ali falar com Josué. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. O mesmo Deus que veio, chama Moisés, trata com Moisés, envia Moisés e faz a promessa, é o Deus que, quando cumpre a promessa, vem, se manifesta para dizer: o que eu prometi, eu cumpri. Aleluia. 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 Glória a Deus. Número 2. Tomar posse de Canaã é apenas o início da conquista. Não se acomode em Gilgal, ok? Você vai chegar em Gilgal, você vai começar a ver novas coisas acontecendo, novos frutos, coisas novas, mas você não pode se acomodar. Diga: Gilgal não é o meu lugar. Então assim, muitas coisas vão acontecer em Gilgal, tá, irmão? Diz pro teu irmão: muitas coisas vão acontecer em Gilgal. Mas continua: Gilgal não é o teu lugar. A igreja está entendendo? Ok. Vai passar por Gilgal, mas não é o teu lugar. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Número 3. Em Canaã, o conquistador planta, rega, colhe e come. No deserto não existe isso. No deserto a gente se alimenta de maná. Provisão diária. Amém? Então não tem opção, não tem escolha, é aquilo e é aquilo. Não tem como sair fora daquilo, estão entendendo? Então,
no deserto não tem terra fértil. No deserto é a provisão do Senhor. Em Canaã a terra é fértil. É em Canaã que está a terra fértil para se plantar, para se regar, para se colher e se comer o que quiser, o que escolher. Amém? Glória a Deus. E a Bíblia diz que onde você colocar as tuas mãos, prosperará. Então no deserto você vai colocar a mão no quê? Na areia? Vai prosperar a areia. Era assim mesmo, era só areia, 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 areia. Estão entendendo? Agora em Canaã, coisa muda. Em Canaã você tem uma visão mais ampla de novos horizontes. E você deve se despertar para isso. Não se acomode em Gilgal. Não se acomode em Gilgal. Se abra. Se abra. Abra o teu pensamento. Abra a tua mente. As novas oportunidades. Amém? Número 4. Em Canaã há mudança de alimentos. Ah, que delícia. Josué 5, 9 a 12 diz: Disse mais o Senhor a Josué: Hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram o produto da terra, cessou o maná. E não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Que 2018 comece. Que 2018 comece, amado. Que esse restinho de ano seja para você colocar as coisas em ordem em Gilgal. Amém? Que esse restinho de ano seja para você alinhar o teu passo com Jesus. E 2018 você começar a comer as novidades da terra de Canaã. Eu profetizo em nome de Jesus. Olha, amados, no dia que eles comeram o fruto da terra, no dia seguinte à Páscoa, e no dia imediato em que eles comeram do fruto da terra, o que aconteceu? Cessou o maná. Então a nova alimentação faz cessar a antiga. Na nossa vida com Deus é assim. Na nossa vida espiritual, na revelação da graça foi isso. Quando chegou para nós o alimento sólido, que é a revelação da graça, cessou o antigo pacto na nossa vida. Cessou aquilo que nós vivíamos achando que era o alimento certo. Foi ou não foi? Então o alimento novo, a alimentação nova, tem que fazer cessar a antiga. Então se é de provisão de maná, em Gilgal acaba e não volta mais. Acaba e não volta mais. Mas e aí, pastor? E aí agora você vai conquistar. Você se mexa para você conquistar, porque tem muita coisa para você conquistar a partir de Gilgal. Não fica em Gilgal esperando maná. Não fica em Gilgal achando que vai ter provisão, porque não vai. A partir do momento que você comer do fruto da terra, você tem que entender que agora você tem que batalhar, você tem que avançar, você tem que conquistar e não pode ficar ali esperando de novo maná. Porque 40 anos no deserto, amado, deixa uma pessoa, desculpa a expressão, mal acostumada. Então, a partir de Gilgal é um novo patamar, que tem que deixar o antigo para trás. Em Gilgal é uma nova história, que deixa no passado a antiga história. Quantas vezes nós cantamos aqui, uma nova história Deus tem para mim. E cadê? Eu pergunto para você,
está a partir de Gilgal. E a partir de Gilgal, é a cada dia uma nova história. Porque é muita coisa para conquistar. Amém? Então, em Canaã, não vai ocorrer envio de maná. Nenhum dia. Por isso você tem que se mexer. Você tem que se mexer. Você tem que pelo menos lá colher o fruto que está lá. Porque você vai chegar e o fruto vai estar pronto. Depois você vai ter que plantar, regar, colher para comer. Mas parado, quietinho, você não pode ficar. Se ficar, você vai morrer em Gilgal, de fome. Está entendendo? Então, em Canaã tem lutas, mas é outro nível, é outro patamar. É um patamar de maiores conquistas, porque de fato serão conquistas. Tem o que se conquistar a partir de Gilgal, irmãos. No deserto você não tem o que conquistar. No deserto é para você ali aprender com Deus o que você precisa aprender. Então em Canaã eu tenho mudança de vida. Diga, em Canaã a minha vida muda. Amém. Glória a Deus. Então em Canaã começa a nova alimentação. Diga graças a Deus. Então, no sentido espiritual, você terá olhos para ver o alimento e desfrutar destes alimentos, das coisas que você um dia já recebeu deste altar e não deu valor, das coisas que um dia Deus já falou com você e você não percebeu. Então em Canaã isso muda. Em Canaã você vai perceber este alimento. Em Canaã você vai ver este alimento e vai se alimentar dele e vai ficar cada vez mais forte para conquistar, para ir para as conquistas. Então o relacionamento com Deus, os relacionamentos pessoais, a postura de vida, ela muda em Canaã. Em Canaã tudo é melhor, igreja. Em Canaã a vida é melhor. Em Canaã é excelência de vida. Então em Canaã o que existe? O manar. O que é o manar, pastor? É a abundância. É a terra que mana leite e mel. E no que Deus diz quando Ele faz a promessa, olha, é uma terra que mana leite e mel, o leite e o mel têm significados de prosperidade. Em Isaías 60, versículo 16 diz: mamarás o leite das nações e te alimentarás ao peito dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Amados, ninguém vai mamar no peito de rei aqui. Amém? Mas Deus diz que nós iremos mamar o leite das nações. O que é isso? É a riqueza. É prosperidade. Amém? Então o leite, ele está relacionado a isso. Por isso que Deus diz que mana leite e mel. Deuteronômio 8, versículo 8 diz: terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. E não acaba. É uma prosperidade que não acaba. É uma prosperidade que não mingua. É uma prosperidade que não é um dia eu tenho, outro dia eu não tenho. Outro dia, sabe, um dia eu vou ter e outro dia, que aperto. Não, isso não é terra que mana leite e mel. Terra que mana leite e mel é ter sempre com ampla suficiência. Amém? Número 5. Se prepara. Ai, Senhor. Amados, ouça a voz de Deus pelo Espírito que habita em você.
você é sensato, você é inteligente, você é guiado pelo Espírito de Deus. Mas isso aqui é algo que a gente tem que se preparar. Portas provisórias e antigas serão quando entrarmos na nova porta que Deus colocou diante de nós. Ui! Amados, eu estou arrepiado aqui inteirinho, não é de frio. Aleluia! Aleluia! Eu vou deixar mais um pouquinho para a igreja ler. O que é porta provisória, mas eu estou há 20 anos nela então. 20 anos no deserto é algo provisório. Ou nesses 20 anos você chegou em Canaã? 30 anos, pastor, vou me aposentar. Então, você vai se aposentar num algo que foi provisório. E não era para ser. Portas provisórias e antigas serão fechados quando entrarmos na nova porta que Deus colocou diante de nós. Amém? Agora segura aí. Pessoas demitidas dos seus atuais empregos. Pastor, não fale isso. Tem que falar. E não se escandalize. Porque a nova porta só aparece quando a gente deixa a outra. Então, pessoas que estão nos seus empregos, em Gilgal, tem que perder o seu emprego ou tem dentro do seu emprego ser elevado. Não pode continuar do mesmo jeito. Se continuar do mesmo jeito, não chegou em Gilgal, está no deserto ainda. Porque é uma porta provisória, é uma porta que deu o sustento até aquele dia. É uma porta que deu apenas o suficiente até aquele dia, estão entendendo? E Deus não tem para nós só o suficiente. Por isso que eu não posso me acomodar. Não, graças a Deus que hoje, no tempo de crise, eu estou empregado, glória a Deus. Só que é provisório isso? Ou já é o que te leva para o mais que suficiente? Você tem que entender. Você precisa identificar. Se é o que te leva para o mais que suficiente, glória a Deus, você já está em Canaã conquistando. Agora, se é o que te traz somente a provisão, que se é somente o que te traz ali o suficiente, amado, você está no deserto ainda. E essa porta tem que se fechar para que a outra melhor se abra na tua vida. Para você poder se mexer. Deus, ele faz isso. Para te incentivar, ele dá um empurrãozinho. E ele faz o quê? Ele faz teu patrão te demitir. Então tem pessoas que falam, lá, perdeu o emprego. Mas está na graça, está ouvindo essa palavra? Opa, a melhor está chegando. A melhor está chegando. Não me atemorizo com más notícias. Eu sei que o meu Deus está no controle de tudo. E se ele está fechando essa, é porque a outra melhor está aberta ali na frente. E é essa que vai me levar para a novidade de vida. É essa que vai me levar para o mais que suficiente. Amém! Glória a Deus! Então, amados, até chegar em Gilgal, Deus permitiu na sua vida aquilo que trouxe o suficiente para você. Para você não desfalecer, para você não morrer, para você ter o básico, vamos dizer assim. Então você não pode se assustar quando, sabe, você chegar em Gilgal e as coisas começarem a acontecer. Coisas que você não esperava. Porque Deus tem o melhor para a tua vida. Não se preocupe. Abra os seus olhos para o grande. A igreja está entendendo? Amém?
Olha, pessoas que fizeram parte da sua vida não vão fazer mais. Do teu tempo de deserto. Pessoas que foram colocadas ali por Deus, sim, para estar com você durante o teu deserto, em Gilgal não vão poder estar mais. Porque em Gilgal é novidade de vida. Estão entendendo? Serão outras pessoas. É outro nível. É outro patamar com Deus. São coisas grandes. E eu não posso ter medo do grande. Se eu ter medo do grande, eu vou ser sempre pequeno. Eu vou viver no pequeno. Eu me acomodo com o maná. Não, tá bom, deu para pagar a conta. Oh. E Deus está lá, viu? Tenho muito mais para você. Deus está lá, olha, isso aí era só a provisão. Isso aí era só o suficiente. Eu tinha tanto a mais para te dar. Mas eu estou vendo que você está feliz com isso daí. E a mente sua não se abriu para o mais. Tem coisas aí que você precisa se arrumar, precisa se acertar, e você não está se acertando, porque para você está bom do jeito que está. Deus, ele sonda a nossa vida, irmãos. Deus, ele sonda os nossos passos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Por ter a carne e o caráter tratados em Gilgal, em Canaã nós sabemos que não há derrotas. Ouça isso. Quando a minha carne e meu caráter são tratados em Gilgal, o que há a partir de Gilgal é conquistas e não derrotas. E se algo acontece que aparentemente não é favorável para a minha vida, isso não é uma derrota para a minha vida. Isso é algo para me impulsionar. Isso é algo para me incentivar a novas conquistas, para algo maior e melhor. Porque o povo de Deus, ele tem o costume de se acomodar. O povo de Deus, Deus sabe isso, amados. Ele conduziu o povo por 40 anos, dando maná todo dia. Estão entendendo? Então em Canaã, quando se perde algo, é para receber algo melhor. E por isso eu não entro em desespero, não. Eu sei que o melhor está por vir. Porque a Bíblia relata que muitos no deserto quiseram voltar para o Egito, sim ou não? Então nós temos que ter o cuidado para não querermos voltar para o deserto a hora que chegarmos em Gilgal. O que é voltar para o deserto? É querer o maná. Querer a provisão diária. Porque em Gilgal, amados, presta atenção, é crescimento, crescimento e crescimento. E eu tenho que me mexer para crescer. Eu não posso continuar do mesmo jeitinho. Continuar do mesmo jeitinho é querer ficar no deserto. Estão entendendo? E isso é em tudo, em todas as áreas da minha vida. Em Canaã não se chora por uma porta que se fecha. Em Canaã, amados, não se chora por uma história que termina. Ai, mas a minha portinha tinha 30 anos. E Deus fechou. Que feche. E que venha o maior de Deus para a tua vida. Que venha o maior de Deus para a tua vida, meu irmão e minha irmã. Não tenha apego com o teu passado. Não tenha apego com a tua história, que um dia foi de deserto e de Egito. Se abra para o novo de Deus, porque Deus tem o melhor. Então em Canaã não se chora, não se entra em desespero. Em Canaã não se chora por alguém que se vai, que não faz mais parte da nossa vida.
Alguma coisa que se perde, em Canaã não se chora, porque em Canaã é lugar de conquista. Porque nós entendemos que aquilo que se foi era o provisório. Aquilo que não existe mais a partir de Canaã era o provisório. Era o que Deus, assim como foi a lei na nossa vida, foi o provisório para nos fazer chegar à graça. Amém? Aquilo que é provisório não é para a tua vida. Deus tem a abundância. E a abundância é permanente. Então vai provar das novidades da terra, dos frutos da terra, aqueles que decidirem por isso. Exatamente o que eu estou dizendo aqui. Aqueles que decidirem ir, aqueles que decidirem acertar para avançar, para conquistar, vão experimentar as novidades do fruto da terra de Canaã. Amém? As novas portas vão se abrir. Vão escancarar, amados, porque a Bíblia diz, e eu creio, que as bênçãos nos alcançarão. Nós não vamos precisar correr atrás das bênçãos, elas nos alcançarão. Nós vamos somente por fé avançar e conquistar. Amém? Glória a Deus. Em Gilgal não cabe nenhuma incredulidade, ok? Não cabe incredulidade. Em Gilgal não cabe infantilidade espiritual. Em Gilgal não cabe carnalidade. Jesus te chamou para reinar em vida. Diz para o teu irmão, ele te chamou para reinar em vida. E no deserto não se reina em vida, irmão. Amém? Ok. O reinar em vida onde é? Em Canaã. É em Canaã que se reina em vida. Então nós estamos aqui sabendo que nós somos chamados para reinar em vida. Mas no deserto não dá. No deserto não se reina. É em Canaã que se reina. Então, ó, aqui tem que mudar. Fortaleza instalada aqui tem que desaparecer. Amém? A primeira conquista, amados, do povo a partir de Gilgal foi Jericó. Teve que ser tomada. Cidade cujos muros eram impossíveis de penetrar. Sim ou não? E o que o Senhor fez em favor do povo? O Senhor fez com que caísse os muros de Jericó. O Senhor deu a instrução para o povo, ó, faz isso, faz isso, faz isso. Rodeia lá, vai rodeando lá, vai rodeando lá. E, ó, e no último dia lá, dá um grito lá de glória a Deus. Aleluia. O muro veio ao chão. Aquilo que impedia os filhos de possuir aquilo que estava tomado pelos filisteus, Deus fez chegar na mão deles. Mateus 6:25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Então está em Canaã. Nossa, e agora? E agora? Calma. Se preocupa só em deixar as coisas antigas. Se preocupa só em deixar o provisório. Essa deve ser a tua preocupação. Deixar os pensamentos antigos, deixar as coisas provisórias, deixar aquilo que era do deserto na sua vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então em Canaã, eu não me preocupo. Como é que eu vou pagar? Como é que eu não vou pagar? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? O que vai dar para comer? O que vai dar para comprar, para vestir? Em Canaã não tem essa preocupação. Porque em Canaã é a graça, então nós não vivemos ansiosos por nada. A nossa preocupação é só deixar os velhos pensamentos para trás. Velhos costumes, velhas posturas, para que o novo se manifeste na nossa vida. Deuteronômio 8:1-10 diz, olha, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus
te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, ele te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Aleluia! Amados, Jesus é o maior interessado em ver o seu povo vivendo bem. Deus, Ele é o maior interessado a ver o seu povo tendo vida abundante, que na cruz Ele consumou. Ele consumou essa vida abundante para quem? E para quê? Para que os seus filhos a recebam e vivam desta maneira. Então nós não devemos nos conformar com a alimentação de peregrinos, porque a alimentação de peregrino é maná, é o suficiente, é a provisão, porque foram peregrinos no deserto. Amém? Nós não podemos colocar a nossa confiança em coisas provisórias. Ouça, nós temos um espírito grato a Deus, um espírito de gratidão a Deus por tudo que Ele nos faz, sempre. Porque sabemos que Ele cuida de nós. Ele faz chegar à nossa vida a salvação, fez chegar o conhecimento da salvação. O Senhor fez chegar à nossa vida a revelação de Sua graça, a revelação do pacto da graça de Deus. Nós somos privilegiados e temos o amor de Cristo a nosso favor. Mas o que nós temos que entender, igreja, é que nós não devemos colocar a nossa confiança nas coisas provisórias. A nossa confiança, nós dizemos aqui sempre, que está em Deus. E como que eu mostro isso para Deus? Me apegando com as coisas provisórias, pastor. Eu não mostro confiança para Deus assim. Eu mostro para Deus que eu confio nele e que eu não quero coisas provisórias para a minha vida com Ele. Eu quero o que Ele tem para mim. Eu quero o que Ele quer para a minha vida. Então quantos pedem: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha? Mas fica lá com o provisório. Se agarra naquilo e fica, e não solta de jeito nenhum. Que a vontade do Senhor seja feita na tua vida, meu irmão e minha irmã. Porque a vontade do Senhor é boa, é agradável e perfeita. Eu quero, amados, em nome de Jesus, sabe, eu digo hoje que a minha vida ela mudou assim completamente, tudo. E que eu tenho experimentado o bom, o agradável e o perfeito do Senhor. Em algumas áreas, algumas situações, aí isso ainda não é constante. Mas eu hei de viver. Então que você possa dizer um dia para mim: pastor, eu vivo o bom, o agradável e o perfeito de Deus. Pastor, eu experimento em tudo hoje a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. Porque é o que Ele tem para cada um de nós aqui, amados. Não é para um ou para outro, é para todos. Então que nós vivamos a cada dia em novidade de vida. Que nós possamos receber essas instruções de Deus, nos atentar para cada ensinamento e entender que as coisas provisórias têm que ficar para trás, como um dia a lei ficou para trás na nossa vida, porque era algo provisório. A graça é um pacto de melhores e superiores promessas. Que assim se manifeste na tua vida, que assim você receba, que assim você viva, que assim você glorifique ao Senhor, porque assim disse o nosso Senhor Jesus nesta manhã. Amém e amém.